Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde, em nome de Jesus Cristo. Receba a saúde, receba a força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz, eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só. Câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa,
quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia, e então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil, mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira, eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem, não tenho um cliente para essa casa, eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade, Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer a saída para essa situação difícil, Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível?
Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12.000 pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, um milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande, em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12.000 famílias. Deus é Deus para
para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo, Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, um homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. Me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar, ok? Então, se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também, cada um desses devocionais tem uma oração, cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você, e quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com Pérolas Dreams. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres, amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar, amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração e você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais.